Ora, meus senhores, segunda-feira, à altura falamos aqui de mercado e temos muito... Ai, de mercado, meu Deus, como está a minha cabeça. De basquetebol e de NBA. Olha que ainda estás no início do mercado flash. Meu amigo, eu parece que já estou a gravar isto há 3 meses. Phonics. Ainda tens muitos rumores sem sentido para falar. É verdade, é verdade. Hoje parece que a coisa se vai fazer lá para o Gabriel Veiga. Vai-se fazer lá para o Porto. Bom reforço para os gajos. Olha, Chicão, vamos falar de basquetebol, mas antes estiveste no treino Jamor. Eu só fui uma vez ao Jamor. Confesso que já nem me lembro qual era o jogo. Seria um Sporting Porto, talvez, por aí. A trabalho, sim. Sem ser a trabalho, nunca fui. Eu sei que tu vais com alguma regularidade, mas é sempre porreiro, meu. Aquilo é sempre uma festa mesmo engraçada. Pré-jogo, pós-jogo, é festa porreira só para metade. Exato. Não, e mesmo para nós também não é muito divertido. Com o pré-jogo, uma pessoa está lá em trabalho, mas ainda dá para estar lá no meio do ambiente da festa. Depois do jogo já só estás a trabalhar. Mas é muito fixe. Eu fui a minha terceira vez, nunca fui como adepto, tal como tu, fui sempre em trabalho. Fui ao Porto Tondela, foi a minha primeira vez, já há 4, 5 anos. E fui do ano passado e a deste. E é sempre bonito. Eu tenho pena de não conseguirmos ter a cultura para conseguir misturar as duas festas, porque para quem não sabe, o Jamor é dividido em dois. É a parte norte, que é lá mais ao pé do mato, fica para uma equipa, a parte principal, entre aspas, fica para outra, e eles vão alternando, portanto aqui nem há muito aquela coisa da clubite e tudo mais. Pelo menos da minha experiência pessoal, das vezes que fui, notei que há essa alternância. Era bonito conseguirmos juntar, mesmo a espaços. Por exemplo, na zona do Benfica vi 1, 2, 3, 4 jogadores. Por acaso também vi jogadores. Vi lá 2 jogadores da equipa do handball do Sporting e vi o Afonso Jesus da equipa de futsal do Benfica. Mas vê-se pouca gente com a camisolas do Sporting na zona do Benfica e pouca gente do lado contrário. Mas é uma festa muito bonita. Oferecem-nos cerveja de vez em quando, é engraçado. E isto não é mentira nenhuma, a malta do Sporting e do Benfica acho que relativamente simpatizam com o 0-0, ou seja, não há tantas bocas quando nós estamos ali em reportagem, daquelas parvas que às vezes levamos. Muita gente com o típico comentário de têm que atualizar esta ficha, têm que atualizar esta competição. É muito divertido, vemos piscinas, vemos malta a jogar à bola, vemos churrascos. Nós passámos por um grupo que tinha 2 porcos no espeto, aquela malta não passou fome nenhuma, mas é uma festa muito divertida. Gosto muito, quero um dia poder ir como adepto, seja como adepto de um clube específico, como simplesmente ir assistir só por assistir, porque é mesmo uma bonita tarde para quem vai lá passar. Sem dúvida, especialmente quando está a bom tempo. Muito bem. Taça de Portugal, que sorriu ao Sporting, a hegemonia do Sporting, meu Deus, embalamos ali. Pá. É verdade, vocês sabem que eu sou do Sporting, não é? Olhem, no que diz respeito à NBA, tivemos o ressurgimento das duas séries que estavam 2-0, portanto, este jogo 3 era absolutamente decisivo, porque no 3-0 para qualquer uma das equipas basicamente decidia a série. Deixa-me subir a minha cadeira um bocadito. E tivemos o ressurgimento, ainda bem, não temos... eu estava a temer que especialmente na série do Oeste fosse ser um completo passeio para o Standard, e ainda pode vir a ser, mas começando por essa série, Chico, eu vi o jogo no dia a seguir, e estava com o meu bloquinho de notas para começar a tirar apontamentos e rapidamente larguei, porque foi um daqueles jogos que não dá para tirar qualquer ilação. Uma equipa estava absolutamente pressionada e entrou e marcava tudo, e tudo era jogo 7, tudo era bola decisiva. A outra equipa estava muito mais relaxada e quando demos por nós o jogo já estava fechado para aí a meio do segundo período, portanto não deu para, se olharmos aqui até para os minutos, não há nenhum jogador da equipa do 5 inicial dos Standard que tenha feito mais de 28 minutos. O mesmo é mais ou menos igual na equipa dos Minnesota Timberwolves, nenhum fez mais de 30 minutos. Foi um daqueles jogos onde claramente a urgência pesou muito e vamos agora ver este jogo 4, que pode ser realmente também, pode ser não, será, se houver aqui um 3-1 já fica a série muito, muito inclinada, mas se houver um 2-2 depois já fica totalmente diferente. Mas fiquei com esta sensação, jogo 3, não consegui retirar nenhum apontamento porque o jogo ficou tão inclinado que não houve história.
Pois, foi um pouco também só consegui ver no dia a seguir que eles não estão a ser simpáticos com a malta europeia e estão a meter os jogos. Pronto, mas uma pessoa, no outro dia ainda consegui ver uma boa parte dos Indiana Knicks, este não, vi no dia seguinte com mais atenção, mas foi como tu, fiquei logo desmotivado cedo. Os Timberwolves entraram com a urgência que tu estás a referir, que é bom, mostrou que tem estaleca e que não se deixaram ir abaixo por 2 derrotas pesadas, entre aspas, em Oklahoma, o que é bom sinal, mostra que pode ser uma grande eliminatória. Eu, de resto, tenho um feeling que vão vencer novamente agora em Minnesota. Acho que o fator casa vai pesar muito nesta série em específico, ao contrário da outra, mas já lá iremos. E é o que referiste, entraram com tudo, estava tudo a cair, e os Thunder também acho que a certa altura não se preocuparam muito. Os Thunder já fizeram grandes recuperações esta época, já fizeram boas recuperações nestes playoffs, contudo, neste jogo em específico senti que a equipa assumiu, ok, hoje não vale a pena também estarmos aqui a entrar em loucuras e estarmos a tentar fazer uma gun run e se calhar termos uma possível lesão. Este é deles e tornou o jogo se calhar um bocadinho mais feio, a verdade é essa, não vamos estar aqui com grandes mentiras, tornou mais previsível, mas uma série de playoffs é assim, isto é um jogo de xadrez e cada um, se calhar, às vezes temos que perder um peão para comer um bispo. Portanto, pode ser... Obrigado, estive a estudá-la ao espelho antes de ir para aqui. Não, mas tornou o jogo pouco interessante. Sim. Acho que também foi bom ver também alguns elementos do banco a jogar, embora Minnesota tenha exagerado um pouco, eu percebo que seja o trabalho deles. Minnesota começaram logo a pôr nas suas redes sociais que melhor banco da liga. Vamos ter calma, era um jogo entre aspas. A melhor banco da liga está exatamente do outro lado. Exato, portanto, obviamente é um bom matchup dos dois lados. Eu até gosto bastante de alguns dos suplentes dos Timberwolves, isso não estou a pôr em causa. Desta vez os Thunder nem sequer conseguiram fazer o que fizeram, por exemplo, no jogo 2, de explorar o Rudy Gobert, trazê-lo para fora, porque lá está, correu tudo tão bem a Minnesota, que o plano de jogo foi completamente pela água abaixo tão cedo que assumiram, ok. E há uma coisa que eu já imaginei que pudesse acontecer, que é o que se costuma dizer, role players normalmente estão muito melhor em casa, e nós temos uma série muito estranha até ao momento, não estranha no resultado, acho que o resultado está aquilo que eu imaginava, mas temos uma série onde, por exemplo, o Naz Reid ainda não tinha acertado nenhum triplo, onde o Donte DiVincenzo estava 2 em não sei quanto, ou 3 em não sei quanto, ou seja, havia aqui uma boa probabilidade das coisas se autocorrigirem e os lançamentos começarem a entrar. Foi exatamente isso que aconteceu. O Donte DiVincenzo, o Naz Reid, o Nickeil Alexander-Walker, que estavam terríveis. Acho que até há um registro qualquer de que foi a pior unidade de banco de sempre da história de um jogo num playoff no jogo 1, porque acho que marcaram 2 em 30 ou uma coisa assim qualquer. Portanto, as coisas iriam nivelar, não estou a dizer que iam lançar a 100%, como por exemplo o DiVincenzo fez, ainda que só tenha lançado 2 vezes, mas as coisas estavam-se a encaminhar para que eles tivessem bons jogos. Aconteceu isso, e ainda assim, Chico, e pondo este jogo de parte, este jogo é um bocadinho o outlier da coisa. Eu diria que eu falei disto na sexta-feira e queria ouvir a tua opinião, porque já não falamos há algum tempo, temos estado aí um bocadinho mais desencontrados. Há muito poucas vantagens que esta equipa dos Minnesota conseguem tirar. Nas 2 séries anteriores, Julius Randle, por exemplo, teve as suas 2 melhores séries da história da sua carreira a nível de playoff. Porquê? Porque os Lakers não tinham matchup para ele e os Warriors só tinham um jogador para ele, que era o Draymond Green, ou seja, que ele conseguia muitas vezes não ser defendido pelo Draymond Green. Anthony Edwards contra os Lakers teve uma vontade brutal para penetrar, contra os Golden State também. Aqui já não é assim. Portanto, há muito poucas vantagens que nós vemos, vantagens claras, vantagens de, olha, se eles conseguirem isto, conseguem isto. Porque mesmo que tu digas assim, ok, se o Julius Randle conseguir levar o Caruso para o poste, a vantagem é do Caruso. Apesar do Julius Randle ser maior, ser mais forte, a vantagem é do Caruso. Vimos-lo há 2 semanas ou há uma semana a marcar o Jokic dessa forma. Portanto, isto não quer dizer que eles não possam ganhar o próximo jogo e igualar a série e voltarem para Oklahoma com a série empatada, mas numa série tão longa, não teres vantagens claras em nenhum momento, não há nenhum momento do ataque dos Timberwolves que eu diga, olha, aqui está uma vantagem, não há.
podes conseguir em hot streaks e se os teus lançamentos entrarem podes, mas é tudo muito difícil e à medida que tu evoluís uma série as coisas acabam, tudo o que é muito difícil depois acaba por pesar, não é? Tu disseste aí uma expressão que eu concordo a 200%, porque foi o que eu senti principalmente nos 2 primeiros jogos, que este foi muito diferente. Foi a forma como 2 roleplayers, que foram as grandes adições do Standard, fazem tanta diferença, que foi arranjar mais um poste com um físico muito mais interessante e mais um grande defensor. Mais um poste faz toda a diferença porque não só consegues fazer a tal questão que eu estava a dizer de retirar o Gobert do garrafão puxando-o para fora com o Chet, ou com o Hartenstein, mas num formato diferente, como colocas o outro em cima do Randle quando é necessário, e isso vai desgastá-los imenso. Ele continua a ser um bom lançador, continua a fazer os seus pontinhos, e isso, pronto, obviamente faz a diferença em alguns momentos. O Anthony Edwards, é o que tu disseste, é muito difícil ele marcar. Ele vai continuar a fazer 20, 30 pontos, mas depois a questão é a facilidade ou a dificuldade com que os consegue fazer, porque os Standard conseguem constantemente, com a sua rotação defensiva, que é muito boa, estar sempre a colocar 2 jogadores em cima dele, e ele não é propriamente conhecido por atacar o cesto e colocar para o lado para os colegas, até o tem feito a espaços, mas eu acho que devia fazer mais. Se calhar alguma falta de confiança no tiro exterior da sua equipa, o que em parte é justificado pelo que se viu nos 2 primeiros jogos da série, mas ele vai se desgastar imenso. Não sei quando é que isso vai sentir, mas se isto for uma série longa, vai ser um pouco como os Nuggets, que ele vai sentir imenso esse desgaste físico causado pela defesa do Standard. E aí isso vai afetar mais tarde ou mais cedo a equipa, porque a equipa tem estas 2 referências ofensivas, é o Julius Randle e o Anthony Edwards. O Naz Reid a espaços é capaz de se calhar de fazer uma gracinha, mas há poucos elementos que eu vejo a explodirem o suficiente para compensar esse desgaste. É uma questão do explodir, é uma questão de... Sim, o Naz Reid vai ter lançamentos porque o Anthony Edwards obriga a atenção, não é? Mas a diferença entre os lançamentos que ele tinha contra os Warriors e contra os Lakers para a diferença que ele tem aqui são se calhar 20 centímetros a menos. É a diferença de tu lançares completamente sozinho, porque esta equipa dos Standard tem uma coisa boa, aliás tem várias coisas boas, mas tem, nesta série especificamente, o Anthony Edwards não consegue imediatamente passar pelo seu marcador. Seja ele quem for, seja o Caruso, seja o Cason Wallace, seja o Lu Dort, ele não consegue batê-lo, por exemplo, contra os Lakers. Era muito fácil para ele, porque ele conseguia batê-lo literalmente correndo para a frente, não é? O Doncic, o Austin Reeves, ele conseguia, e obrigava a defesa a colapsar. Portanto, logo aí já estás a proteger a tua defesa de colapsos. E depois há outra coisa que o Standard tem muito boa, que é, quando ele consegue ultrapassar a primeira barreira e entra na área, na zona dos 3 pontos, na parte dentro dos 3 pontos, no garrafão, todos os jogadores do Standard, todos, seja o Chet, seja o Hartenstein, seja o Caruso, seja o Jalen Williams, todos têm mãos muito ativas. Portanto, a certa altura, eu imagino o pânico que deve ser para um jogador quando entra ali naquela área e de repente olha à volta e vê tipo um polvo com 7 ou 8 mãos ali, 7 não pode ser, tem que ser impar, tem que ser par, mas vê ali um polvo com 6 ou 8 mãos ali de volta dele, e eu acho que a situação dele nem estar a passar tão bem a bola como deve, eu acho que também tem muito a ver com isso, que é, ele não tem linhas de passe tão claras, não é? Porque há muita coisa, há muitos corpos em volta dele, e depois são corpos muito ativos e muito fortes, e tudo isto dificulta, e numa série... E obviamente é mais fácil nós vermos de fora e como é que ele não passou para aquele canto. No momento aquilo é de ser uma dificuldade extrema, e ele tem tentado muito remar contra a maré no sentido de, ok, tem 3 à minha frente, mas eu vou tentar afundar na mesma. Ele vai conseguir mais tarde ou mais cedo nesta série fazer um daqueles afundanços que nós bem conhecemos e que vai ser incrível, mas quantos até lá é que ele vai falhar perante esse muro que o Standard constroem, que tu falaste bem. Ele vai se desgastar imenso, e é assim, se a equipa corresponder e abrir bem o campo e caírem os triplos, foi o que aconteceu neste jogo, não é? Foi o que aconteceu neste jogo, o jogo de Minnesota vai mudar. Se ele continuar a forçar e os triplos depois não caírem das vezes em que ele efetivamente abrir o jogo para os colegas, pode tornar-se fácil para o Standard, porque a estratégia do Standard tem sido muito bem conseguida nesse sentido. Sim, é isso. E depois, ofensivamente, no caso do Standard, eu acho que nós ainda não vimos nenhum jogo extraordinário que eu me lembro, ofensivamente, se calhar um dos jogos contra Denver, mas eu acho que não vimos nenhum jogo de incrível execução. O jogo 2 contra Denver, quando fazem 149 pontos,
foi talvez o pico mais alto do ataque de Oklahoma, porque Oklahoma não precisa, não é? Eu tenho dito isto muito, que é Oklahoma entra em todos os jogos a ganhar por 12-0, que é os pontos que eles provocam em turnovers. Portanto, nós tivemos jogos na série anterior contra Denver, onde, por exemplo, o Dort não fechou o jogo. Porquê? Porque o lançamento não entrava. E antigamente, se calhar na época passada, se o Lu Dort chegasse a um jogo e lançasse 0-7, os Thunder provavelmente iam perder o jogo. A questão aqui é que eles agora construíram um esquema defensivo um esquema e um plantel defensivo tão inacreditável, dos melhores que eu me lembro, que conseguem viver nos jogos, mesmo quando estão a lançar mal, conseguem viver. Aliás, vimos isso no jogo 1. O jogo que assim não arrancam bem ofensivamente, mas estão sempre bem. Porquê? Porque defensivamente consegues sempre estabilizar os resultados. E depois, quando chega Gilgeous Alexander ou quando o Jalen Williams está a fazer uma boa série, com a exceção deste jogo, têm momentos, fazem ali uma run, há ali um turnover ou dois, há ali 1 ou 2 triplos, de repente tens uma run de 12-0 e a vantagem que era de 4 pontos passou para 16 e tu já não consegues ir lá buscar, porque defensivamente é muito difícil recuperar desvantagens. Sim, é muito difícil recuperar desvantagens a esta equipa, porque tens que suar muito para cada ponto que tu tens. E esta equipa, acho que é inevitável, com todo o respeito, acho que é inevitável que esta equipa chegue à final. Vamos ver se Minnesota consegue manter a série interessante, porque eu a certa altura no final do jogo 2 temi que pudéssemos já não ter uma série interessante, porque a vantagem era tão grande a nível de estrutura do Oklahoma que eu não via como é que Minnesota poderia recuperar. E o que é certo é que eles recuperaram, pelo menos para 2-1. Sim, mas eu acho que não foi este. Obviamente ajuda, obviamente é muito diferente de estar 3-0 ou estar 2-1, mas eu acho que também não foi este jogo que animicamente já colocou o Minnesota naquela mentalidade de ok, nós somos perfeitamente capazes de nos batermos com o Oklahoma. Oklahoma deu, entre muitas aspas, com o devido mérito a Minnesota este jogo, então se calhar a Minnesota ficou dizendo ok, saiu-nos o peso, mas ainda, eu acho que agora neste jogo 4 é que, e repito, estou com um feeling que vai ficar 2-2, para mim, obviamente, espero que não é? Mas é o meu feeling, e acho que ficando 2-2, aí sim, animicamente, vai haver um nivelar das duas equipas. Porque este jogo foi atípico em todos os sentidos, Minnesota cumpriu com a sua parte, ainda bem para a eliminatória em si, mas Oklahoma acho que não fica muito magoado com esta derrota. Os números, obviamente, para quem não assistiu, parecem pesados, mas foi o que nós dissemos no início. Desistindo tão cedo do jogo, sim, acho que foi mesmo... Nesta fase da NBA, estes resultados são mais normais, digamos assim. Sim. Nós tivemos, na série anterior, Denver fez... na série anterior, os OKC fizeram exatamente um resultado semelhante a Denver. Ganharam por 149-106, portanto, basicamente o mesmo. Porquê? Porque é bola de neve, a outra equipa desiste e agora com o lançamento de 3 pontos tão massificado, de repente uma desvantagem de 12 pontos, de repente já está em 18, e estamos a falar em 20 segundos, passa para 18, rapidamente chega aos 25 e depois a partir daí é para esquecer. Olha, olhando para o outro lado, a certa altura os Indiana Pacers tiveram uma vantagem de 20 pontos. No segundo período houve ali uma run de 13-0. Eu diria que o segundo período, a primeira metade do segundo período foi das coisas mais feias que eu vi de basquetebol a nível de uma equipa, neste caso os Knicks, desde turnovers, aqueles passes lazy, aqueles passes absolutamente preguiçosos que permitem interseções, alley-oops, triplos, o Jalen Brunson fez um jogo péssimo. Eu diria que este foi talvez o jogo mais mal conseguido do Jalen Brunson que eu me lembro, de todos os que eu vi, com exceção daquela fase em que ele era fundo de rotação em Dallas, mas de todos os que eu vi, Chico, eu diria que foi dos piores jogos que eu já vi da história do Jalen Brunson. Foi um jogo horrível, tanto é que a recuperação dos Knicks e a passagem para a frente dos Knicks é sem Jalen Brunson, porque o Jalen Brunson fez 5 faltas novamente, ele está com muitos problemas em faltas, ele está a ser muito atacado pelos adversários, mas também está a cometer faltas de frustração, e eu a certa altura achei que os Pacers iam fazer o 3-0. Resiliência total, e eu tinha apontado nas minhas notas para rasgar o Karl Anthony Towns, e já o vou fazer, mas antes disso tenho que dizer que a aposta no lado ofensivo de Karl Anthony Towns está a ser perfeita, e ontem, esta madrugada,
foi exatamente isso que aconteceu. Karl Anthony Towns não é sozinho, mas com uma boa dose de responsabilidade, recupera aquele jogo, com problemas de faltas também, e portanto, para já, Chico, vamos elogiar o Karl Anthony Towns. Pois, é que eu percebo porque é que o vais criticar, porque já lá iremos, mas a verdade é que eu neste jogo senti que se os Knicks querem fazer algo desta série, vão precisar mais do Towns do que propriamente do Jalen Brunson, porque o Jalen Brunson vai ser explorado muito por esta defesa dos Pacers, que parecem hienas, ali à procura de todo e qualquer erro para sair rapidamente e explorar a transição de uma maneira frenética, adicionando o terem melhorado imenso a defesa no último ano e meio. O Towns, por sua vez, vai ser muito relevante, um pouco à imagem da série do Oklahoma com Minnesota, para trazer o Miles Turner cá para fora, e isso vai libertar imenso espaço, não só para ele marcar os seus triplos, porque ele teve muito bem, principalmente no quarto período, acho que ele faz 14 pontos, uma coisa assim desse género. O Towns foi algo assim... Não sei se é 14, mas faz uma explosão boa. Faz uma explosão boa, e como também notou-se que isso ajudou o Anunoby, o Michael Bridges, o Josh Hart, que foi um dos pontos, uma das novidades neste jogo. Fez 20 pontos. Ok, nem tinha noção que tinha sido tanto, achava que tinha sido 14, 15. Portanto, ele foi mesmo determinante. Eu acho que esta versão do Towns, obviamente o Brunson é um jogador-zaço, eu adoro o Brunson, se ele se conseguir soltar a espaços da boa defesa do outro lado, como o Nembhard, que tem feito uma grande série, e o Nesmith, exatamente. Aliás, sim, termino. Obviamente vai dar jeito, mas eu acho que o Towns, se os Knicks querem fazer alguma coisa, vão precisar desta versão do Towns, que é muito agressivo ofensivamente e esforçado defensivamente, a tentar causar algumas dificuldades ao Siakam e ao Turner a espaços. Começando pelo lado do Towns, eu tinha aqui apontado para o rasgar, porque tem sido recorrente nesta série, mais do que explorar o Brunson, os Pacers estão a explorar o Towns. Eu já perdi a conta do número de vezes que o Towns de alguma forma se perde nos bloqueios diretos, ou porque não troca, ou porque está em drop e devia estar a trocar, ou porque troca e não devia trocar. A quantidade de lançamentos mid-range completamente incontestados, sem contestação, que os Pacers já tiveram, é assustadora. É assustadora. E muito tem a ver com o ataque constante ao Karl Anthony Towns. Eles nem o Haliburton nem está a procurar o Towns para trocarem e eu vou um contra o Towns, que também pode fazer isso, mas ele nem está a fazer isso. Ele está literalmente pick and roll, e eu tenho a certeza que no nosso pick and roll o Towns ou se vai atrasar numa troca, ou se vai afundar demasiado e vai permitir um kick out, ou não vai estar ao nível do bloqueio e eu vou conseguir ter um lançamento ou uma penetração fácil. A quantidade de lances já tiveram assim foi assustadora. E depois agora, em relação ao Brunson, eu achava, e por isso é que eu dei favoritismo aos Knicks, acho que o Ricardo também, e acho que tu também estavas com os Knicks também. Sim. Eu lembro-me perfeitamente da série do ano passado, onde o Brunson, a seguir ao primeiro jogo, portanto, no primeiro jogo teve dificuldades com o Nesmith, a seguir ao primeiro jogo ele destruiu o Nesmith completamente. Aliás, a série só é equilibrada porque o Brunson consegue constantemente equilibrar a série. Os Knicks estavam com muitas lesões. Nesta série está a ser totalmente o oposto. O Nesmith, e eu não tenho a certeza que a recuperação dos Knicks naquele final de terceiro período, início de quarto, ainda com o Brunson, não tenha estado muito associada ao Nesmith, que teve uma entorse e teve muito tempo no balneário e depois no banco. E os Knicks a partir daí conseguem aglomerar. Tem-se falado muito do Nembhard, eu tenho gostado muito dele, está a fazer um excelente playoff, mas para mim o Nesmith está a ser inacreditável. Já o tinha sido nos 2 jogos em Nova Iorque, especialmente no jogo 1, aqueles 8 triplos ou lá o que é que foi. Neste jogo, a forma como ele rejeita bloqueios, não se deixa bloquear, não deixa trocar, ele assumiu o matchup com o Brunson e está a dificultá-lo imenso, e basta olhar para os números de eficiência do Brunson para perceber que ele está a ter muitas dificuldades em lidar com os minutos, com o tamanho, digamos assim, do Aaron Nesmith. E eu concordo contigo, Chico. Eu acho que esta série é uma série muito mais de Karl Anthony Towns, sendo que, ainda não falámos disto, e é talvez um dos aspectos mais importantes, houve uma mudança no line-up. Mitchell Robinson entrou para o 5 inicial e Josh Hart passou para o banco. E a passagem do Josh Hart para o banco faz com que ele, em vez de jogar 40 minutos, tenha jogado só 34.
Só. Já está, com 34. Não, mas esta mudança traz algumas vertentes muito, muito engraçadas. A principal, para mim, é do lado defensivo dos Knicks. O Karl Anthony Towns vai ter que marcar o Siakam. E o Towns não pode continuar. Ele depois conseguiu-se controlar, mas eu temi que a certa altura, na primeira parte, os Knicks tivessem que estar sem Brunson e sem Towns, porque estavam os dois com 4 faltas. Pois é isso, esta questão dos ajustes tem isso. Por isso é que eu estava a dizer que ele tem que ser esforçado, mas tem que ser mais inteligente, porque neste jogo, a certa altura, achei que iam voltar aquelas típicas críticas que nós todos os anos temos ao Towns de ser soft na defesa, não se esforçar, ser comido facilmente pelos adversários. E não só pelo lado, faltas ofensivas parvas. Exato, e há alguns turnovers de querer, parece que o corpo pensa de uma maneira, a cabeça de outra, e a bola solta-lhe, mas depois, se for preciso, faz um triplo na cara do Turner a 2 metros da linha de triplo, e ele é capaz do melhor dos dois mundos. Agora, este ajuste foi engraçado. Faz-me algum aperto no coração ver o Josh Hart a sair do banco, porque sou mesmo um grande fã, mas percebi o porquê desta troca e acho que foi inteligente, e este é um dos lados bonitos daquele jogo de xadrez, como nós falámos. Eu acho que o Tom Thibodeau, portanto, os Knicks têm 4 atiradores sempre no campo, sempre. No 5 inicial, por norma, é Jalen Brunson, jogadores capazes de terem que ser respeitados: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Karl Anthony Towns e o Ojanu Nobi. O quinto elemento normalmente é o jogador que os adversários deixam solto, ou o Josh Hart, ou neste caso o Mitchell Robinson. Eu acho que o raciocínio foi: se nós vamos ter um não atirador, mais vale que esse não atirador seja uma real ameaça para ganhar ressaltos ofensivos. E o Mitchell Robinson está a fazer um playoff brutal a nível de ressaltos ofensivos. Curiosamente, o Josh Hart ganhou o mesmo número de ressaltos ofensivos que o Mitchell Robinson. Mas é diferente para a defesa a forma como se tem que precaver a um jogador como o Mitchell Robinson. E também não deixa de ser uma ameaça em alley-oops, não deixa de ser uma ameaça ali no dunker spot. Portanto, eu acho que o Tom Thibodeau fez esse cálculo do género: se nós temos que ter um não atirador no campo sempre, porque é que esse não atirador não é uma ameaça inacreditável em alley-oops, ali no dunker spot, perto do cesto, um ressaltador ofensivo brutal, e depois do outro lado defensivo, um jogador que é rim protector e que pode anular um bocadinho os problemas do Karl Anthony Towns. E se vocês se recordarem daquilo que nós dizíamos no início do ano, eu cheguei a dizer isto algumas vezes, alguns cortes de a funda que eu por acaso fui rever para me preparar para hoje, e recordei um corte que tinha sobre isso, onde eu dizia que quando há a troca do Karl Anthony Towns, eu acho que o Tom Thibodeau fez sempre o pensamento de, em jogos a sério, jogos de playoff, jogos importantes, eu vou poder ter sempre 2 bigs, um bocadinho à imagem do que fazia os Timberwolves com Rudy Gobert e Karl Anthony Towns, agora aqui Mitchell Robinson e Karl Anthony Towns. E eu acho que ele tomou essa decisão do género: se eu tenho que ter um não atirador, ou seja, se há um jogador que os adversários não respeitam, e o Josh Hart não está a conseguir capitalizar isso, ainda agora neste jogo 0-2 da linha de 3 pontos, mais vale eu ter uma ameaça defensiva e ofensiva. E eu também adoro o Josh Hart, e quando as pessoas dizem que ele é a alma desta equipa, não tenho dúvidas nenhumas que o seja. Aliás, ele sai do banco e faz 10 ressaltos, e alguns deles muito, muito importantes. Mas eu consigo compreender o raciocínio. Ele até quase que se lesiona, fica tocado com um desses ressaltos. Eu temi que tivesse sido. À imagem disso, assim que o vi no chão, pensei: isto, mesmo ele estando a sair do banco, isto pode fazer uma diferença enorme na série. Ele depois volta pelo menos para fazer o lance livre. Até agora, pelo que eu fiz de pesquisa, não há propriamente informações de estar mal. Depois mexeu-se bem pós lances livres. Pode estar tocado, mas aparentemente não há de ser uma coisa. Mas eu, quando o vi no chão, agarrado à lateral do joelho, eu pensei: olha, ligamento. Mas não. Pois, eu também achei logo isso, mas até levanta-se relativamente rápido e recupera. Depois faz o lance livre também normalmente. Estou curioso do outro lado do Aaron Smith. Ele sofreu uma entorse feia. Ele já tem andado ali meio limitado, entre aspas, mas já tem andado ali a lidar com um problema no tornozelo. Torceu de uma forma até feia o tornozelo e, portanto, vamos ver, quando estás quente, no dia a seguir é que a coisa incha, não é? Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acho que essa pode ser uma chave, porque, com todo o respeito pelo Nembhard, ele tem estado a fazer uma excelente campanha.
esse tipo de jogadores, mais ao nível físico do Brunson, ele normalmente come aquilo de cebolada. Portanto, o Josh Hart não, o Nesmith pode ser realmente um problemaço. Porque isto é uma bola de neve. Se ele ficar mal, o Brunson vai se libertar e os Knicks passam, em vez de ter uma arma importante, a ter as duas armas mais importantes soltas, e aí a matemática é outra. Até porque isso depois é tal... Pronto, repetindo, é uma bola de neve, porque isso também vai libertar o Anunoby, vai libertar o Michael Bridges. Claro. Obrigado, fez a colapsar. Pois é, isso, sim. Vamos ver, porque esta equipa dos Pacers... é engraçado, porque esta série está a 2-1 e podia ter facilmente ficado 3-0. Os Pacers estavam a ganhar um minuto do fim, ou lá o que é que era. Mas podíamos estar a ver esta série totalmente ao contrário, porque os Knicks em casa foi parecido, a verdade é essa. Exatamente. Os Knicks facilmente tinham vencido pelo menos um jogo em casa. Portanto, sim, o primeiro jogo é mítico. Sim. Nunca mais vai voltar a acontecer aquele primeiro jogo, inacreditável. Mas pronto. Mas o Brunson disse muito bem no final do jogo, disse que nesta série não há nenhuma vantagem que esteja assegurada. Foi mais ou menos assim a expressão que ele explicou. E a verdade é isso, é que está a ser emocionante a esse ponto. Enquanto que na outra série, no Oeste, tem sido, até agora, claro, este jogo é meu, este jogo é teu, este jogo é teu. Aqui, em vários momentos, vai alternando e vantagens muito grandes são facilmente normalmente é isso que acontece. Só não acontece na série dos teus standard porque a defesa é tão boa que a partir do momento em que tu ganhas uma vantagem é muito difícil tu ires buscar, porque olhando para os Pacers e para os Knicks, isto são equipas de hot and cold, não é? São equipas que, se realmente entrarem ali num momento de fervura, conseguem fazer um parcial de 15-0 e parece que são imbatíveis, mas depois, se calhar nos 5 minutos a seguir, tu consegues ir buscar ali esses 15 pontos, ou não digo 15, mas consegues ir buscar 10, que foi o que os Knicks fizeram. Estavam a 20, reduziram para 10, vão para o intervalo, acho que é 13, portanto vão dentro do jogo. Mas porquê? Porque sabem que há vantagens que podem ter, porque o Karl-Anthony Towns, por exemplo, com exceção do Miles Turner, a nível físico é o único jogador que pode encaixar nele, mas o Miles Turner é muito mais lento que o Karl-Anthony Towns, portanto... há muitas vantagens do Towns em todos os matchups. É só uma questão dele aproveitar, não é? Porque o Siakam é muito mais pequeno que ele, o Miles Turner é do tamanho dele, mas é muito mais lento. Portanto, é como tu dizes, não há vantagens seguras nesta série. E tem sido uma série absolutamente espetacular. Muito mais espetacular que a outra, porque na outra acho que as diferenças entre as duas equipas são mais evidentes, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Hoje já há jogo 4, é hoje, não é? Nesta é de segunda para... Não, hoje há jogo 4 de Minnesota, Oklahoma. Sim. E amanhã, de terça para quarta, aliás, é que haverá o jogo 4 de Indiana contra Knicks. Eu não queria deixar de terminar, porque é um dos meus jogadores fetiches. O TJ McConnell, eu adoro. E neste jogo, então, ele tem lá aquelas transições em que ele, apesar da estatura, ele parece que quase que passa por baixo das pernas dos jogadores e depois faz um mid-range. Nós falámos da alma de Indiana ser o Josh Hart. Quando está bem, o TJ McConnell é a alma de Indiana, pelo menos no hustle, porque ele não é o melhor defensor, é muito explorado na defesa quando está em campo, mas a nível de esforço, de dedicação, de ir a todas as bolas, de acelerar o jogo quando é necessário, quando não está o Halliburton principalmente, sou um grande fã do TJ McConnell e este jogo... E nós quase que nem sabemos como é que ele marca determinadas bolas. É isso, parece que vai ser abafado e ele consegue manter ali um mid-range. Muito bem. Portanto, se a série ia bombar, depois teremos tempo para falar mais na quinta-feira. Se calhar na quinta-feira, quando falarmos com o Ricardo, talvez já possa estar pelo menos a de Minnesota decidida, se o Thunder ganhar os próximos 2. Chico, olhando para o que se tem escrito, o que se tem falado na NBA, não há novidades. Até estou a achar um bocadinho estranho, queria ouvir a tua opinião, um bocadinho estranho o silêncio em torno de Kevin Durant, não em torno de Giannis, porque isso tem havido, e apesar de ainda não ser oficial, digamos assim, o pedido de troca, acho que estará iminente, provavelmente a seguir ao draft ou pré-draft, vamos à medida que vamos entrando no build-up para a noite do draft, acredito que se vá ficar oficial, ou pelo menos certo que ele quer ser trocado. Mas em relação a Kevin Durant, não sei se é só o tal esperar que caia o dominó
Giannis para depois se focarem no Kevin Durant, ou se é as equipas da minha opinião, que têm a mesma opinião que eu, que é Kevin Durant é um grande jogador, adorava tê-lo na minha equipa, com 37 anos eu tenho que pensar muito bem o que é que eu estou disposto a dar e não estou disposto a dar muito para o ter. Pois, eu acho que é muito essa questão, porque acho que é uma mistura dos dois, de ver o que é que vai acontecer com o Giannis, porque as equipas vão preferir, como é normal, a larga maioria, investir numa super estrela de 30 anos, acho que o Giannis tem 30, do que numa de 37, por muito incrível que seja o Kevin Durant. E depois é o que tu disseste do preço, o que é que eu tenho que pagar por este jogador, e ele até é um jogador muito saudável, portanto isso é um fator positivo a favor dele, mas estas equipas com um marcador de pontos nato, como ele é na NBA, questionam sempre, ok, quantos mais anos é que eu vou ter deste Kevin Durant? Se calhar teremos 2, se calhar teremos 3. O 3 parece-me o melhor cenário possível, porque não o vejo um Kevin Durant de 41 anos a jogar a este nível. Espero que sim. Ou a jogar, pois. Isso depois é outra questão. Aliás, ele sempre disse, ao longo de quase toda a carreira, que queria terminar a carreira na Europa. Portanto, isso até pode influenciar a tomada de decisão dele. Se é verdade ou não, isso sim. O dinheiro que ele vai receber na Europa, recebe ele em 2 meses na NBA. Isso é outra questão. Se é verdade ou não saberei, mas a ser verdade pode influenciar. O mais rápido acredito que o Jimmy Butler se retira mesmo no Brasil. No Flamengo, como ele está sempre a dizer. Mas acho que é só, para não me enrolar demasiado, acho que é a questão do valor, porque quanto é que tu darias pelo Kevin Durant? Aliás, eu e tu podíamos fazer este exercício. Os teus Lakers, os meus Thunder é um caso mais diferente, porque com o devido respeito aos Lakers, são um contender de topo neste momento. Real, claro. Mais real, mas o que é que tu darias da tua equipa neste momento para ter o Kevin Durant? E convido os nossos ouvintes, seja de que equipa forem, a pensarem, cada caso vai ser um caso, obviamente, mas o que é que vocês dariam? Se calhar alguém que seja adepto dos Brooklyn Nets teria que dar a equipa toda. Se calhar eu teria que dar... E é que não é só isso, não é só o dar, é que tu depois tens que lhe renovar o contrato, portanto... Exato. Tu vais ter que dar 50 milhões quando o Kevin Durant estiver com 39 anos. Além de dar, ainda tens de ter a manobra financeira suficiente para o segurar, não desvalorizando demasiado a equipa. Isto é uma ginástica que cada vez vai mais acontecer com estas superestrelas que estão a envelhecer. Não, e vai acontecer com todas as superestrelas a partir de agora com o Second Apron, tudo tem que ser muito bem calculado. Por exemplo, acho que concordamos que o Devin Booker é um jogador extraordinário. Se o Devin Booker hoje dissesse que quer ser trocado, claro que ia haver muito interesse, mas há 5 anos o Devin Booker era trocado por 18 picos de primeira ronda e 2 jovens percebe? E agora isso já não vai acontecer. Um jogador com este contrato, ou há uma situação mútua, ou seja, Devin Booker aqui e Luka Doncic ali, ou Devin Booker aqui e Giannis ali, ou há isso mesmo, tipo uma situação semelhante em duas equipas, ou uma equipa que, por exemplo, a troca que os Phoenix Suns fizeram há 3 anos pelo Kevin Durant, eles hoje já não faziam. Eles hoje já não a faziam. E não a faziam porque o Kevin Durant não valesse o que eles deram. Não é isso que está aqui em causa. É porque eles iam ter que fazer contas e iam ver que Kevin Durant, Devin Booker e tudo o que eles já tinham não lhes ia permitir ir para a frente a seguir. Eles iam estar no Second Apron e iam perder tudo aquilo que iam perder com o Second Apron. Portanto, não é fácil. Eu acho que o Giannis está ainda um bocadinho acima dessas dúvidas. Eu acho que com Giannis tu consegues facilmente chegar à conclusão de, ok, se eu tiver uma boa segunda estrela, se eu tiver 2 ou 3 role players que me assegurem, eu consigo convencer-me a passar 2 anos no Second Apron, adicionando o Giannis, que é um dos 3 melhores jogadores da NBA, consigo vender isso. Se eu tiver que fazer essa equação, mas o jogador que eu estou a falar já não é top 3, mas é top 12, já não sei se faço essa compra, percebes? Que é o caso, por exemplo, do Devin Booker, que é o caso, por exemplo, do Kevin Durant. Sim, isso. E eu sei que a minha equipa, mais tarde ou mais cedo, vai ter que passar por essa matemática de quem é que eu vou ter que libertar e o que é que eu vou à procura de receber em troca. Estas alterações financeiras que a NBA fomentou
tu estás mais dentro do assunto, mas eu estou muito curioso para ver o desenvolvimento que vai fazer na Liga, porque no papel, visto por alguém como eu, que não estão a par dessas matemáticas, parece-me que pode equilibrar um pouco mais a organização da Liga. E esse acho que é um dos principais objetivos, é serem mais competitivos enquanto um todo. Que sempre foi um dos maiores elogios que nós podemos dar à NBA de forma geral. Tanto que basta ver que há 9 anos que não se repete um campeão. É algo assim. E acho que provavelmente vamos ter um novo, porque... Sim, não é provável. Nós vamos ter um novo este ano, não, é garantido. Os Knicks se conseguirem. Não, sim, estás a dizer novo de nunca ter vencido de todo. Aí é provável, há 75% de probabilidade. Mas fora isso, agora é ver esta competitividade da Liga é mesmo muito grande e acho que é inteligente a forma como estão a gerir. A tua net está fraca, pá. Vê se consigo depois usar o teu vídeo para substituir. O que eu ia dizer era, esta nova CBA tem esse mérito de ir dividir o talento por muitas equipas, mas tem este demérito que é, vai penalizar equipas que se construíram, porque parece que é uma regra só para as super teams, e é verdade, veio carregar muitas equipas que estavam a gastar muito, como os Celtics, como os Golden State, como os Phoenix Suns, mas ao longo do tempo ela vai castigar toda a gente, e os Rockets, os Thunder, os Cavaliers, os Magic, estas equipas vão ter de tomar decisões que vão penalizar o bom trabalho que fizeram. Os Thunder, talvez não, os Thunder quando fazem as suas contratações nesta off-season já sabiam da nova CBA, portanto já se puderam preparar e conseguiram estabilizar os contratos para, de uma forma mais ou menos simples, vão poder pelo menos manter o top 3. Portanto, o Chet, Jalen e Shea vão poder mantê-los. Depois vamos ver o que é que andará à volta. Mas vão haver equipas que não vão poder fazer isto, não é? Por exemplo, os Orlando Magic, e podemos aqui debater se deram demasiado dinheiro ao Jalen Suggs e ao Franz Wagner, e se calhar deram, e se calhar vão se arrepender, mas os Orlando Magic já estão aqui numa posição onde desperdiçaram anos, onde podiam ter feito coisas e não fizeram, e agora já vão ter dificuldades. E quem diz os Orlando, por exemplo, Indiana vai ter dificuldades, partindo do princípio que eles renovam com o Miles Turner, já vão estar com muitas dificuldades, já vão ter que fazer decisões. Jogadores como o Nesmith, jogadores como o Ben Mathurin, jogadores como o Nembhard vão ter que tomar decisões sobre eles. Mas pronto, vamos ver. Mas estou curioso, não se tem falado muita coisa de Kevin Durant, e se isto fosse há 3 anos, só se falava de Kevin Durant. De resto, não sei se tens acompanhado a tragédia que tem sido Angel Reese na sua segunda época de NBA, que está a lançar 27% abaixo ali na zona do pintado, o que é inacreditável, mas continua a dominar nos ressaltos. Não sei se eu gosto muito de acompanhar a rivalidade Angel Reese, Caitlin Clark, mas será que é a mesma rivalidade? Pois é isso, é aquelas questões de eu sou muito boa e a outra quer tentar ser próxima dela, mas não está nem sequer dois patamares. A outra é muito boa e a outra é... Houve alguém que disse a frase perfeita que é, e a outra é a ressaltadora mais famosa do basquetebol. Porque é inacreditável. Se ela quer ser o Dennis Rodman da WNBA, não está nada mal. Mas... E o Dennis Rodman é um jogador famosíssimo, não é? Um dos melhores ressaltadores da história. Mas agora, é isso, é que ela parece... Eu também tenho acompanhado minimamente, porque a verdade é que eu vejo este crescimento, e até falei disso com a Inês Betancourt quando a entrevistei, e tem havido cada vez mais barulho mediático com a WNBA, e é bom ver, mas parece que é daquelas coisas que ela é a melhor jogadora a falar do que propriamente dentro de campo. Não tenho nada contra ela. Ela teve uma off-season bastante entre comerciais, entre Met Gala e não sei o quê. A Angel Reese esteve em todo lado. Ela tem literalmente um hambúrguer face à publicidade do Burger King dela, entre aspas. Portanto, ela, a nível comercial, espetacular. Acho que Sabes o que é que ela não tem? Vitórias na fase regular da WNBA. 3 jogos, 3 derrotas.
Até as tuas... Tu consideras que as da Sparks são por são tipo a equipa eu gostava, quando a WNBA dava na Sport TV, eu gostava muito da Lisa Leslie. A Lisa Leslie foi a primeira jogadora que afundou num jogo da WNBA, e depois a Tisha passou por lá. Portanto, pronto, e na altura as Sparks pertenciam aos Lakers. Eu acho que agora já não, acho que já é uma franquia diferente. Mas houve uma altura em que as Sparks eram da família Buss. Eu acho que agora já não são, não tenho certeza. E então acompanhava, gostava, mas eu era muito mais a equipa onde estava a Tisha, Sacramento Monarchs, mas depois quando a Tisha passou pelas Sparks, e acho que foi campeã, já não me lembro, Tisha Penicheiro. Eu acho que a Tisha é campeã nas Sparks. Admito que não tenho noção. Mas vou já ver. Eu lembro-me que... Eu acho que mas não tenho certeza. Portanto, a Tisha é campeã em 2005 e em 2005 quem ganha... não é nada nas Sparks. Foram as Sacramento Monarchs, pronto. Mas ela passou pelas Sparks e, portanto, eu gostava, mas... não. Eu tenho um gostinho pelas Liberty só porque sou mega fã da Ionesco. Gosto mesmo muito. E depois gosto muito do merchandise deles. Eu ainda por cima quando fui lá a Brooklyn, eles dividem o pavilhão e tem um merchandise muito, muito bonito das Liberty. Gosto muito dos equipamentos, gosto muito do símbolo. Achei piada ao desenvolvimento do projeto e simpatizo com elas, mas é uma coisa de ganham, fico feliz. E olha, não ganham, estás igual. Não acompanho da mesma forma que acompanho o Standard. Eu agora tenho que admitir que a Caitlin Clark está-me a cativar como jogador. Portanto, tenho visto muita coisa das Indiana. Eu sei que elas chegaram no ano passado ao playoff e já não iam ao playoff há algum tempo e, portanto, foi interessante ver o crescimento delas. Mas esta rivalidade é como tu dizes, é uma rivalidade entre uma jogadora que é transcendente para o basquetebol. Acho que a Lisa Leslie tinha sido, e haverá outras que eu certamente não me estou a lembrar, porque também não acompanho com tanta fervorosidade. Mas a Caitlin Clark é uma jogadora transcendente, ou seja, o jogo vai crescer e o jogo da WNBA vai crescer e vai se modificar com a Caitlin Clark, como o Steph Curry fez na NBA. O jogo vai mudar, portanto, até a própria geometria do que é um bom lançamento, do que é uma boa jogada, vai mudar. A Angel Reese é uma vedeta, certamente é muito conhecida, mas não está ao mesmo nível, portanto é engraçado, mas não deixa de ser fixe, porque isto vende bem. Quando a Paige começar a subir mais na carreira, pode haver aqui quase que uma rivalidade a três que vai vender ainda melhor, porque ela nestes primeiros tempos não tem-se notado que está bem, mas ainda não totalmente adaptada, até porque as Dallas Wings não são uma equipa neste momento numa fase muito evoluída do seu projeto, como é esperado, visto que acabaram de ter a primeira escolha do draft, mas vejo muito, a nível competitivo, vejo muito mais uma rivalidade nos próximos anos entre a Paige e a Caitlin do que propriamente entre a Caitlin e a Angel Reese, mas neste momento isto vende e isto é ótimo para a liga, a verdade é essa. É ótimo, muito bom, mas tenho acompanhado. Bem, Chicão, vamos embora, voltaremos na quinta-feira. Eu vou tentar corrigir os problemas de internet aqui do nosso Chico. Se não conseguir, pedimos já desculpa. O Chico vai ligar para a Vodafone, Mel, nós. Eu sou o Mel. Mas isto é uma batalha antiga que dizem sempre que melhora e vai impor routers novos e não sei o que, e fica tudo exatamente igual. Vives no fundo do oceano a nível da internet. Olha, eu mudei para a Vodafone e estou muito feliz com a mudança. Também sei há 2 dias. Então mal seria se não estivesse feliz com a mudança. Sim, para já está tudo a funcionar. Bem, voltaremos então na próxima quinta-feira. Se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.